Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 10 de outubro, quarta-feira, vamos falar sobre déficit de atenção, um transtorno que acomete crianças e adultos. Os abraços de hoje vão para Rosane Salete Vargas e seus familiares, moradores do bairro Coab, em Campo Grande. Também para Neuza e seu esposo Paulo, moradores lá do bairro Nova Lima. E para a dona Loreci Terezinha Fellini e seus familiares, moradores do bairro Copa Rádio. Um abraço especial a todos vocês aqui de Campo Grande e também do interior do estado. O transtorno de déficit de atenção, apresentados na infância, tem forte impacto na vida das crianças. Dificuldade em aprender, a ler, escrever e raciocinar de forma lógica são um dos fatores que tem comprometido o rendimento escolar de muitos alunos. Não é à toa que muitas dessas crianças são taxadas de dispersas, desinteressadas, atrapalhadas e inquietas. Por isso, quanto mais cedo for diagnosticada a doença, mais satisfatório será o resultado. E sobre este assunto, eu vou conversar com uma amiga de todos vocês. Vocês já estavam com saudade dela, né? É a neurologista pediátrica, minha amiga, doutora Maria Eulina Quilião. Boa tarde, doutora Maria Eulina. Boa tarde, Sr. Paulo. É um prazer tê-la aqui em nosso programa. Nós que estamos voltando aqui para o programa e você volta comigo para falar de um tema tão importante e que afeta muitas crianças aqui no nosso estado. Por isso eu lhe pergunto, explique o que vem a ser déficit de atenção. Bom, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico e que compromete, os sintomas começam na infância e persistem pela vida adulta, na grande maioria das vezes. Os sintomas praticamente são agitação, inquietude, persistência, com desatenção. Né? Essa é uma doença que, na verdade, já vem sido assim relatada desde os meados do século XIX. Agora nós estamos no século XXI, então há muito tempo já tem se falado nesse transtorno. Inicialmente, na década de 40, ele foi citado como lesão cerebral mínima. Depois, na década de 60, uma disfunção cerebral mínima, porque se viu que não era uma lesão, era só uma disfunção nas vias nervosas. Né? E agora, ultimamente, vários estudos já têm definido muito bem, inclusive com relação à prevalência. Ao contrário do que a gente imagina, não é tão frequente assim. Uma média de 4 a 7% das crianças em idade escolar vem apresentando esse transtorno. Esse transtorno do déficit de atenção, ele é mais do menino ou da menina ou não faz diferença de sexo? Não, faz sim. Na verdade, o déficit de atenção ele é mais frequente na infância nos meninos, num percentual de 3 meninos para cada menina. 3 a 4 meninos para cada menina. Agora, na adolescência, a gente já tem um menino para uma menina na vida adolescente. Tá? Então, assim, principalmente na infância, é mais frequente no menino, até porque é mais aparente, porque no menino é mais frequente essa hipercinesia, essa agitação. Enquanto que na garota é mais frequente a desatenção, então não chama tanto atenção. Doutora Maria Eulina, existe alguma causa específica? Isso é hereditário? Tem algum sofrimento no parto ou intraútero ou não tem nada a ver? Quais seriam as causas? Bom, a gente tem uma base neurobiológica. Então, hoje em dia, a gente sabe que essas crianças têm uma base, uma questão genética envolvida, levando uma alteração de substâncias químicas no cérebro, fazendo com que esse cérebro, principalmente aqui na região frontal, ele não funcione tão adequadamente. As conexões com o resto do cérebro não são tão boas como nós que não temos esse déficit de atenção. Além dessa alteração neurobioquímica, que, por exemplo, nos gêmeos univitelinos chega a 70% dos gêmeos, né? Numa criança que tem os seus familiares de 3 até 10% dos familiares também vão ter essa lesão, quer dizer, realmente é uma questão familiar. Mas, além disso, a gente sabe, alguns estudos vêm levantando a hipótese de que as mães que usam álcool durante a gestação
provavelmente porque vai alterar esse cérebro, região frontal em formação do bebê na barriga da mamãe, né? A quantidade ainda a gente não conseguiu dosar, mas a princípio qualquer quantidade de álcool pode levar a uma lesão cerebral, e aí vem déficit de atenção. A falta de oxigênio, também alguns estudos vêm levantando a hipótese de que a falta de oxigênio também leva a isso. Ou talvez as mães portadoras de déficit de atenção, por serem mais desatentas, propiciem problemas maiores na hora do parto. E aí a criança, também pela questão genética, vai apresentar o quadro. Ainda estão estudando tudo isso. Agora é importante lembrar que as questões familiares, o desajuste familiar, a desestrutura familiar, ele não vai gerar os sintomas, ele vai piorar os sintomas, né? Então, às vezes, a nível de consultório, a gente vem com uma mãe falando, olha, meu filho está muito agitado, muito desatento, ele não era, mas ele está assim. E a gente vai ver toda a questão, a mãe está passando por um processo de separação, ou uma questão de alcoolismo dentro de casa, isso vai fazer com que a criança mude o comportamento, caia o rendimento escolar, sem que seja o déficit de atenção com a hiperatividade. Agora, claro, uma criança que já tem esse déficit de atenção, que está numa situação de desajuste familiar, vai piorar os sintomas também. Esses sintomas da criança, eles também são do adulto, são iguais? Desatenção, inquietude? Na verdade, sim. Na criança, principalmente nos meninos, vem a agitação, né? Então, são extremamente agitados, inquietos, enquanto que alterando todo o ritmo da família, alterando-se a nível de escola, então é terrível, porque parece que tem um motorzinho, eles não param um minuto. Desestruturam a sala, as professoras se queixam muito, e aí você também vai ter uma dificuldade no aprendizado, até porque eles são um pouquinho desatentos, mas também porque eles não param um minuto nem para aprender. A nível de adolescência, a gente tem principalmente as questões de limite. São adolescentes que têm grande dificuldade em respeitar limites. E na vida adulta, você já tem aquela questão de impersistência. Então, o adulto que começa uma carreira, tenta outro. Então, assim, não há uma persistência. Inquietude, são indivíduos que têm grande dificuldade em parar, se concentrar. Então, a questão de trabalho, a questão acadêmica é muito prejudicada no adulto. São considerados egoístas, porque eles têm realmente dificuldade em olhar para o outro, em perceber o outro, né? E você também tem muito, até por causa disso, você tem muita ansiedade, depressão, alcoolismo e drogadição na vida adulta. Vocês veem que a coisa é séria. Não é brincadeira. Dá na criança, se não melhorar, se não tratar, vai ser um adulto que pode, inclusive, ir para as drogas. O álcool. Então a gente tem que tomar cuidado. Doutora Mariolina, o diagnóstico, como que é feito? É clínico? Tem algum exame específico? Como é feito o diagnóstico do déficit de atenção? Bom, o diagnóstico do déficit de atenção com hiperatividade, ele infelizmente não tem marcador, ou seja, o diagnóstico é clínico. Então, a gente faz exames para afastar outras doenças. Então, a gente sempre pede um eletroencefalograma para afastar, por exemplo, a crise de ausência, que também leva à queda do rendimento escolar, né? A gente faz uma imagem, uma tomografia, para ter certeza que o cérebro, a estrutura cerebral está bem, está adequada. Então, a gente faz outros exames para afastar lesões orgânicas. E aí, se der tudo ok, aí sim a gente consegue fechar o diagnóstico. Os psicólogos, eles têm vários diagnósticos psicológicos para poder realmente direcionar melhor, mas é clínico. Então, a parte clínica é fundamental. Já vem a queixa da escola, da professora, a mãe que fica com aquela ansiedade, com aquela inquietude da criança, e aí o médico vai fazer o afastamento de outras para chegar nessa. Exatamente. Déficit de atenção, tem cura? Essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já eu volto. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje, quarta-feira, está todo mundo aí ansioso para me ver na telinha, e nós estamos aqui falando do déficit de atenção. Uma amiga nossa, uma amiga de todos vocês, ela que é neurologista pediátrica, doutora Maria Eulina Quilião. Doutora Maria Eulina, eu lhe perguntei no bloco anterior e o Mato Grosso do Sul está esperando a sua resposta. Déficit de atenção com a hiperatividade. Tem cura? Na verdade, não há cura, até porque tem uma base neurobioquímica, né? Neurogenética. Mas nós temos um controle bem importante. Como que a gente faz? É importante o acompanhamento desse indivíduo, dessa criança, para que haja uma evolução melhor. Essa criança tem que ter o acompanhamento psicológico, com fono,
com pedagogo. É importante você também estar acompanhando a família, para que a família saiba como lidar com essa criança, e estar acompanhando a nível de escola também, porque tem que ter uma abordagem diferenciada para você conseguir uma melhora no aprendizado escolar. Tratamento, já que não tem a cura, mas queremos pelo menos um tratamento para dar uma melhorada nessa criança, nesse adulto. Como é o tratamento na infância? Bom, a gente tem então todo esse tratamento multiprofissional, que eu acabei de falar, e além disso a gente tem algumas drogas que a gente pode lançar a mão. O mais comum é o metilfenidato, né, que a gente tem aí uns 70% de sucesso. Quando não há controle, aí a gente tem outras drogas, como alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes, com menos sucesso. Tá? Mas, de qualquer maneira, o mais importante é a equipe multiprofissional, porque só a medicação não vai resolver. Então, você tem, além da alteração de comportamento e de aprendizado, você tem que lembrar que esse indivíduo tem uma baixa estima, porque todo mundo tem 1001 queixas contra ele. Então, o psicólogo é importante. E a escola, a família, tem que saber como lidar, porque é um indivíduo que precisa de uma abordagem diferenciada. Como vocês veem hoje, na medicina, eu sou médico há mais de 25 anos. A medicina, ela tem que ter esses braços. Eu falo que o médico sozinho não é nada, e não é mesmo. Se a gente interna um paciente no hospital, nós precisamos da enfermeira, do auxiliar, do técnico de enfermagem, às vezes do técnico de raio-x, da pessoa que está na farmácia dispensando os medicamentos. Se você está no consultório, você precisa às vezes de um fono, de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, e é isso que a doutora Maria Olinda disse. Uma doença que muitas vezes mexe com toda uma família, mas que precisa também de uma equipe multidisciplinar para devolver um pouquinho da paz que vocês tanto buscam. Uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo em casa deve ter. Tem criança que é muito agitada, serelepe, tanto menino como menina. Antigamente só falava que eram os meninos, hoje as meninas parecem mais danadinhas. Esses que correm para lá, correm para cá, não para, você está falando uma coisa, ele já está pensando em outra. É déficit de atenção? Todos que são agitados são déficit de atenção? Não, claro que não. Como eu já falei, é de 3%, 4% até 7% da criança em idade escolar que tem esse transtorno. O mais comum é assim, a gente vê muita criança, até por causa da escolarização que está sendo muito precoce, a criança com 5 anos são muito agitados. Tem uma persistência do pensamento, né? Brinca com uma coisa, de repente vai lá, pega outro brinquedo, liga a televisão e vai e vem. Isso é normal nessa idade. Então, às vezes a mãe chega com uma criança com 5 anos, ele não para. É normal que não pare nessa idade, né? Então ele vai ter que ter uma maturidade maior para poder parar, sentar, aprender a ler e escrever. Então, a grande maioria das vezes, simplesmente são crianças muito jovens, que a escola exige, que a família agora está exigindo, que eles tenham um desempenho que ainda não estão preparados, não tem maturidade neurológica para isso. E é claro que a gente tem também crianças que são agitadas, desatentas, por questões de desajuste social, por questões de negligência, de desestrutura familiar. Então a gente sempre tem que pesquisar também essas outras causas. Mas nem sempre, então, só 3% a 7%. Quer dizer, então muita mãe agora está relaxada em casa. E eu falo isso no consultório para vocês. Não é, calma, vai dar tudo certo, vai passar. Eu fui danado demais quando era nenenzinho. Quando era jovenzinho, minha mãe disse que até hoje eu sou, mas já melhorei. Importante que a maturidade neurológica vai vindo, não tem idade para acontecer, né? Não, alguns são mais tarde. Então nós ainda estamos dentro do tempo. E em relação à dislexia, esses que apresentam a dificuldade na leitura, também têm o déficit de atenção ou pode ser somente a dislexia? Não, a dislexia já é outro transtorno. São indivíduos que têm uma dificuldade especificamente na leitura, na escrita, ou ainda na matemática, né? Então, eles são, por exemplo, geniais na matemática, mas não conseguem aprender a letra A, não conseguem juntar o B com A. São extremamente atentos, são inteligentes, mas na hora que chega na leitura, o disléxico não consegue. Então, você tem uma desproporção muito grande, é uma outra patologia. Vocês estão vendo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Nós já falamos aqui no programa sobre a dislexia, mas vamos marcar em breve um outro programa para que vocês possam ver o diferencial. Doutora Maria Olinda, quero agradecer a sua presença. Você sabe que eu sou seu fã, e eu e o meu telespectador sempre está nos assistindo, e você, quando vai nas casas das pessoas com o médico da família até você, a gente sempre fala que você é uma anja e você realmente é. Que Deus possa continuar te abençoando a sua vida, seus filhos, seu esposo. Que vocês possam sempre colher tudo isso que vocês plantam de sementes boas. Que Deus possa sempre abençoar a tua vida. Amém. E é isso aí.
Você sabe que aqui você sempre tira suas dúvidas. E se tem críticas, sugestões, denúncias, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. É um prazer tirar suas dúvidas. Lembre-se de que o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Está com saudade da reflexão? Ontem foi boa? Tenho certeza que a de hoje vai mudar a tua vida. Vai ser importante para que você possa cada vez ter a sua autoestima melhor. Vamos lá? Dentro de um antigo baú empoeirado se encontrava, dentro de algumas bugigangas, uma pequena moeda. Estava escurecida e desgastada pelo tempo e tudo indicava que tinha sido muito manuseado. Contudo, nada era sabido sobre o seu valor e muito já fora esquecido. Um dia, porém, o baú foi aberto e, após ser vasculhado, ela foi encontrada. O homem que a descobriu levou-a primeiramente a um economista para que fosse examinada. Este, ao ver a moeda, negligenciou-a, afirmou a sua antiguidade, mas desprezou o seu valor. Não conformado com a avaliação feita, o dono da moeda se dirigiu a um conhecido especialista em raridades. Ao apresentá-la, pôde perceber de imediato, nas feições do homem, um certo ar de interesse e curiosidade. Da moeda foi retirada toda a escória e o seu brilho ressurgiu. Após uma detida análise, o especialista voltou-se para ele e declarou ser ele o possuidor de uma peça de imenso valor, uma rara moeda de ouro. Na verdade, um exemplar único. Em muitas ocasiões, as pessoas são negligenciadas e desprezadas pelo juízo dos outros. Ouvem palavras severas que as reduzem à insignificância. Porém, o grande problema em tudo isso é que baseiam as suas vidas nessas avaliações e vivem desconsiderando a sua real importância. Para que possa tomar consciência do próprio valor, é preciso que o indivíduo recorra a um especialista em raridade. Deus é esse especialista em raridade. Ele pode tirar toda a escória, resgatar e declarar a real significância do ser humano. Ele faz surgir o brilho esquecido pelas estações do tempo que foram vividas no pecado. Lembre-se disso. Você é merecedor do maior valor que existe no mundo, porque você é filho de Deus. Ele te fez, com seus defeitos, com suas virtudes. Ele te fez para que você pudesse, através da sua vida, amar outras pessoas, ser importante para outras pessoas e também ser amado por essas pessoas. Lembre-se disso. Você tem o seu significado, você tem o seu valor, a sua importância, muito mais do que qualquer moeda de ouro, do que qualquer tesouro que possa estar escondido dentro de qualquer baú, tanto em terra como no fundo do mar, porque a sua vida é o maior tesouro que existe para todos nós. Pense nisso e você, com certeza, estará melhor do que você sentia que você estava. É preciso acreditar, ter fé, entregar a tua vida nas mãos de Jesus Cristo. E é isso, gente. Daqui a pouquinho estarei aí na novena da Igreja Perpétuo Socorro, no santuário, como sempre estive todas as quartas-feiras. Importante que você tenha fé, independente da sua religião, independente da sua igreja. Não é a bandeira, a placa de uma igreja que faz a diferença, mas sim a fé que você tem no seu coração. Tenham todos um excelente fim de tarde, uma noite para lá de maravilhosa. E vocês sabem que eles já estão aí na sua casa. Eles já fazem parte do seu convívio, do convívio da sua família. Você sabe quem, né? Os anjos de Deus. Fiquem com eles. Eles sabem proteger a tua vida. E você precisa muito da companhia deles.
Deus abençoe a todos. Até amanhã. Um beijo no coração.